começar a alinhar a sua carreira à vida que quer viver. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira mais significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E para sentir orgulho do que faz e vive, é importante que as coisas estejam em coerência. Por muito tempo, ainda se acreditou que existe uma divisão entre vida pessoal e vida profissional, colocar uma barra, né, entre uma e outra. Meio como uma coisa ruptura, assim, né, onde a gente consegue dividir as nossas vidas. Dois em um. O que a gente precisa, assim, é entender a prioridade de cada coisa em cada tempo. Isso sim. Mas a verdade é que a gente não tem como se dividir inteiramente, sabe? Uma parte de mim estar 100% no trabalho, sem pensar na minha vida, e uma parte de mim estar 100% na minha vida, sem pensar no meu trabalho. Por isso se faz cada vez mais importante, quando a gente fala de vidas e carreiras significativas, é importante que ambas as áreas estejam alinhadas, que a nossa vida e a nossa carreira estejam alinhadas. Muitas pessoas acham que, não, minha carreira é só para pagar conta. Na verdade, o trabalho é só para eu pagar conta. Não, o trabalho faz parte da minha vida, é uma partezinha pequena, mas passa a maior parte da sua vida trabalhando. Isso significa, então, Bruna, que se eu identificar que minha carreira não cabe na minha vida, eu preciso mudar de carreira para ontem, que eu preciso mudar toda a minha vida? Não. Mas é possível sim fazer pequenos ajustes para que as coisas estejam mais alinhadas, para que a minha carreira caiba na minha vida, porque a minha carreira ela me impulsiona também. O meu trabalho ele também tem a possibilidade de impulsionar a minha vida. É importante que eu saiba como que isso acontece. Começando do ponto das perguntas norteadoras. Qual é a vida que eu quero viver? Hoje eu já vivo coisas na minha vida que me deixam orgulhosas. Eu já vivo coisas das quais eu realmente gostaria de estar vivendo. Quais as coisas eu não gostaria de estar vivendo? É importante pensar se a gente está construindo uma carreira que nos leva em direção a essa vida que a gente está vivendo ou se nos afasta dela. Por exemplo, se eu estou construindo a minha carreira e eu tô pensando em montar um negócio que vai depender sempre 100% de mim, que vai sempre depender de mim 24 horas por dia, que eu vou estar à frente, eu vou estar fazendo gestão de pessoas, enfim, tudo. Esse é só um exemplo. E eu quero viver uma vida com mais liberdade, com mais flexibilidade. Será que eu estou indo pelo caminho que me leva a viver essa vida? É importante que essa construção da nossa carreira permita que a gente viva a vida que a gente quer viver, porque senão a gente vai viver se anulando para caber numa carreira que não nos traz satisfação de vida, se anulando para caber num espaço que já não faz sentido para a gente, ou que talvez nunca tenha feito sentido. É comum que a gente vá alimentando ideias que foram impostas, ideias que foram implementadas na gente sem muito entender o porquê e para onde estão nos levando. É importante também a gente entender o que é uma vida significativa para ti. Para ti. Porque assim, uma vida significativa para mim pode ser pode ter alguns detalhes que talvez não contenham na tua. Os teus valores, o que para ti é inegociável. A gente tem um vídeo aqui sobre valores, sobre como encontrar os nossos valores e viver os nossos valores, e também sobre os 5 pilares de uma vida significativa. Eu te recomendo assistir esses vídeos e dentro dos 5 pilares de uma vida significativa entender dentro de cada um desses pilares qual é o conceito para ti? Como tu espera estar vivendo essa vida significativa, essa construção de sentido, essa construção de um relacionamento positivo? Como que tu espera estar vivendo cada um desses 5 pilares dentro da vida significativa que quer viver? Eu te sugeriria também um exercício de descrever essa vida, esse estilo de vida que gostaria de estar vivendo, descrever em detalhes. E aqui é um processo que nos exige mais presença, sabe? Eu não tô te convidando a escrever coisas aleatórias ou, por exemplo, eu quero uma BMW porque eu vi que fulano tem uma BMW. Eu quero uma mansão de 5 milhões porque eu vi que fulano tem uma mansão de 5 milhões. Eu quero que tu pense nos detalhes do dia a dia, nos detalhes da rotina que fazem sentido para ti, que tu imagina que te trarão satisfação na vida.
ou ainda que já te trazem satisfação na vida. A gente não está falando aqui só de um lugar a se chegar, mas a gente está pensando no que a gente já está vivendo também. É importante que a gente saiba valorizar o que a gente já está vivendo, porque senão a gente não vai valorizar o que a gente gostaria ou quer viver. Então é pensar no que eu quero viver, para além do que eu quero conquistar. Não são coisas, mas vivência, sabe? O que eu quero estar vivendo, sentindo, experienciando. Entender também o que me esgota, o que me energiza. Esse é um processo de autoconhecimento básico para a gente entender para onde se direcionar, tanto na nossa vida quanto na nossa carreira. Mas pequenos ajustes que eu posso começar a fazer hoje que vão me colocar nessa direção. E aqui é pensando em ajustes de comportamento. Então, talvez hoje eu queira então me direcionar para uma nova carreira, fazer uma transição de carreira, um exemplo. E aí eu preciso entender os pequenos ajustes que podem me ajudar nessa transição de carreira. Pequenos ajustes que podem me ajudar a que eu faça mais do que me energiza, não deixando de lado o que me drena, porque muitas vezes parte da nossa carreira, da nossa vida também, então parte do nosso trabalho não é só composto por coisas boas que nos energizam. A gente já falou sobre isso aqui no canal. É importante que a gente entenda que sempre haverão coisas não tão boas que a gente vai ter que fazer, afinal não somos crianças, somos adultos vivendo vidas de adultos e entendemos que dentro de uma vida existem coisas boas e coisas ruins. Ainda numa vida significativa, existem os desafios a serem lidados. Ponto. Não é sobre largar tudo, né? Pensar numa transição de carreira e largar tudo, mas pensar em ajustes, um ajuste de horário, um ajuste de entrega, um ajuste na minha rotina, nos meus comportamentos, pequenos ajustes que já podem fazer esse alinhamento começar a acontecer, esse alinhamento entre a minha vida e a minha carreira dentro da realidade que eu já vivo. Tu pode pensar também a respeito da rotina que tu já vive, do que tu já constrói, da tua carreira atual. E eu não estou dizendo que para fazer esse alinhamento precisa mudar de carreira, não leve para esse lado. Eu estou dizendo que é importante que tu olhe para tua carreira e pense no que precisa ser ajustado, se é que alguma coisa precisa ser ajustada. Mas entender também como pode caber dentro da tua vida. É entender o que hoje tu já faz que te coloca nesse caminho. Te coloca nesse caminho de se orgulhar do que faz e do que vive. Se tem algo que tu faz que não te orgulha, que tu vê que já não faz mais sentido, tanto na tua vida quanto na tua carreira, o que? Tome consciência dessas coisas, desses comportamentos, para que os ajustes possam também ser coerentes com isso, com o teu momento atual. Não só pensando e idealizando onde se quer chegar, o que se quer construir, o que se quer fazer no futuro, mas pensando na rotina atual, no que já pode perceber de mudança aqui e agora. Muitas pessoas buscam realizações na carreira e esquecem que essa carreira precisa servir à vida que a gente quer viver. Isso traz mais sentido para o processo, sabe? Isso torna a nossa vida mais significativa, porque não é como se fosse só um pedacinho da nossa vida, sabe? Só uma coisinha ali que me faz ganhar dinheiro, ou uma coisinha ali que na verdade mais me suga, me drena, sabe? Não faz sentido. E aí o restante da minha vida serve para amenizar o desconforto, na verdade, o desprazer que é essa carreira. Muitas pessoas fazem isso. Então, eu não gosto da minha carreira, eu não gosto do meu trabalho. E aí, na sua vida, adotam coisas que fazem com que aquilo ali seja, sabe, que traga um alívio para o que fazem, mas é um alívio superficial, um alívio passageiro, e aí voltam, sabe como voltam para a rotina mais um dia, sabe aquela pessoa, mais um dia, mais uma segunda-feira, e assim vão vivendo mais um dia, e não buscam o sentido, e não buscam essa compreensão. E aqui eu entendo que, inclusive, tem pesquisas que mostram que é muito mais fácil para as pessoas que trabalham com a lógica do pensamento, como, por exemplo, um exemplo aqui, né? Eu que crio conteúdo, que trabalho com a psicologia, que é muito mais fácil para essas pessoas encontrarem um sentido. Mas não é só para elas que isso é possível. Então, pensar no sentido do que se faz e que, se não faz sentido hoje, quais os pequenos ajustes para que essa mudança aconteça. Talvez vá ser uma transição de carreira, talvez vá mudar de área, talvez vá só mudar de empresa. Essa compreensão ela é muito importante para que a gente não viva só
adiando, sabe, um dia, e aí usando de comportamentos, às vezes até destrutivos na nossa vida, só para amenizar aquele desconforto que é aquela carreira, que, na verdade, ocupa grande parte da nossa vida. Pense então nesses pequenos movimentos, pequenas atitudes que tu pode adotar dentro da tua rotina também, para que tu possa seguir fazendo esses ajustes e que tu possa seguir percebendo essa construção de sentido, de significância dentro da tua vida e da tua carreira.